Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, aprendendo sobre a lei da destruição e sobre ecologia. Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 728, é lei da natureza a destruição? Por que ele faz essa pergunta? Porque a gente pensa, se a gente for pensar, a gente pensa em conservação, né? E não em destruição. A gente pensa que a destruição é uma coisa ruim, né? Ai, um terremoto, ai, um maremoto. Né? Então a gente vai pensar nisso como uma coisa que vai desagregar, que vai fazer sumir. Mas olha só a resposta dos espíritos a Kardec. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então os espíritos nos dizem que essa destruição que ocorre no mundo, no universo, ela é uma lei divina e ela é benéfica, para que haja transformação, para a renovação e melhoria dos seres. Né? Então, com essa transformação, há um progresso físico e espiritual. Então, ela é prevista. Então, sim, nós passamos por destruição, tanto em nossas vidas, quanto no nosso planeta, no universo. A gente vê planetas sendo destruídos, a gente vê sóis morrendo às nossas vistas, mas que para Deus é apenas uma transformação. Lembremos que tudo que existe é energia, é Deus, energia e o Espírito, né? O fluido cósmico universal. E essa destruição que a gente vê momentânea nada é mais que uma desagregação que vai se formar com esses elementos, novos elementos. Vamos ver nisso na própria lei, né? Na evolução nossa e dos planetas. Veja que nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, e Deus colocou a nossa evolução sob comando, né, de Jesus. Então, nós nascemos simples e ignorantes, princípios espirituais, que foram através das reencarnações em corpos minerais, vegetais, animais, no elemental, no ser humano, e vamos chegar a espíritos puros, tendo toda essa trajetória de desencarne, encarne, para que a gente possa transformar o nosso espírito, aprender. Então houve uma renovação física, perispiritual e espiritual, no que nós chegamos até hoje. E essa lei também funciona nos planetas, no universo. O planeta tem sua formação, é primitiva, aquelas revoluções que tem, vulcões, os mares agitados, e vai passando para um planeta de provas e expiações que é o nosso, nessa composição que temos hoje, e nós estamos entrando no planeta de regeneração. Está tendo uma mudança espiritual, vai ter uma mudança perispiritual nosso, né? Nós seremos com corpos mais aprimorados, de acordo com a nossa evolução, mais propício à nossa evolução. E também o nosso planeta vai se modificar. Então, para se modificar, tem que destruir algumas estruturas para que se renove, para que seja adequada aos seres, à evolução dos seres que estão no planeta. Né? E o planeta também acaba se tornando um mundo feliz ou um mundo celeste ou puro. E o desencarne é um exemplo muito perto de nós para a gente ver. Então, quando o corpo está debilitado por uma doença ou pela velhice, não consegue mais tocar a vida de uma forma boa, produtiva, há o desencarne, há a destruição desse corpo. Né? Os micro-organismos, tanto que estão dentro do corpo quanto na terra, acaba absorvendo novamente essa energia. Né? E então, essas células são transmutadas. E o espírito vai para o plano espiritual na sua roupagem perispiritual. Né? Houve uma transformação para o espírito, houve uma transformação desse corpo, benéfico para nós. Também é a lei de Deus a destruição natural, né? Através da cadeia alimentar. O bichinho, o gafanhoto come. A planta que já se alimentou de elementos minerais no solo, a água, o solo,
Esse gafanhoto é alimento para a ratazana, que é alimento para a cobra, que é alimento para a águia. E nós também, nós comemos os bois, nós comemos as plantas, as frutas, né? Então é uma destruição natural que faz parte das leis divinas. Tem elementos climáticos, também promove essa renovação. Terremotos, que onde há a movimentação das placas tectônicas, para uma melhor acomodação, que também nisso é expelida energias negativas que estão no interior da Terra, formados pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Aqui também os furacões promovem uma limpeza numa área, a limpeza energética dos miasmas dos pensamentos. Temos também as mudanças das massas continentais, que é a deriva continental. Epa, deixa eu voltar aqui. Né? No início do nosso planeta primitivo, nós estávamos nessa formação dos continentes, a Pangeia. Depois houve uma mudança, um movimento nas placas tectônicas, lá foram se afastando os continentes. Hoje nós estamos nessa configuração e vai ter uma mudança ainda. Porque nós vamos para um planeta de regeneração. Então, terras que estavam, por exemplo, a Europa, que é o velho mundo, que já foram muito utilizadas, são terras que já não dá mais para plantação, já é pobre, elas podem submergir ou serem cobertas por uma camada de gelo ou por água do mar, para que elas se renovem e lá no futuro elas voltam a que haja um degelo ou há um recuo do mar e traga novamente essas terras cheias de elementos vitais ali para a agricultura. Então as velhas estruturas passam a dar lugar para as novas estruturas. Mas há uma destruição que ela não faz parte da lei de Deus, que é a destruição abusiva, que os homens promovem, com matança de animais, com poluição de rios, os mares e os solos, né? Através, isso daí nos diz os espíritos que é fruto do egoísmo, do orgulho e da ganância do homem, em ganhar mais, em não proteger a terra, não olhar para o próximo, né? Os animais que dependem de nós também, do nosso apoio, são nossos irmãozinhos menores. Então a gente acaba colocando com essa nossa ganância, com essa destruição abusiva, através, vamos pôr ali também guerras atômicas, risco à vida no planeta. Num claro desrespeito às leis divinas. Quando a gente desrespeita a lei de harmonia, de amor entre as criaturas, esse equilíbrio se quebra e a gente sofre. E nós estamos vivendo isso hoje. Nós vamos passar para o planeta de regeneração. É necessário que haja essa destruição natural, mexendo com as placas, com os continentes, mas poderia ser isso sem dor para nós. Como diz Chico Xavier, nós promovemos muito no Pinga Fogo, né? Foi um programa na televisão que ele participou, que nós promovemos muitas guerras e nós formamos um ambiente de medo, de tristeza e débitos profundos que nós vamos pagar. Então, uma renovação que talvez uma terra fosse aos poucos ali submergindo ou tendo aquela entrada de água aos poucos e desse oportunidade para as pessoas migrarem, às vezes vem um tsunami e mata uma quantidade grande de pessoas, para que essas pessoas paguem os débitos que elas têm, né? Com sofrimento, porque nós não fizemos com amor. Então, às vezes, uma coisa que iria mexer só com a natureza, de uma forma mais tranquila, há um sofrimento naquilo humano para que a gente acabe colocando, impulsionando a nossa evolução no pagamento de débitos, né? E também abrindo os olhos para nós quanto ao nosso desequilíbrio em relação à natureza, aos nossos irmãos menores. Então nós promovemos a poluição do ar por causa de uma ganância, porque quer ganhar muito, não quer gastar em pôr filtros nas chaminés das empresas, carros aí com
com, com a emissão de muitos gases, né, na atmosfera, produtos que atrapalham a atmosfera, queimadas, ao invés de ir lá retirar a planta, vai lá, queima para afugentar os animais. Nós vimos aí no Pantanal que ocorreu, na Amazônia. Isso traz consequências, chuvas ácidas que vão poluir os solos, os mananciais. São cidades que estão aí extremamente poluídas, trazendo problemas respiratórios. Temos aí a diminuição da camada de ozônio, que também faz parte de um processo natural, mas que foi amplificada demais com a poluição que o ser humano provocou no planeta. Poluição das águas, a gente vai nas praias, a gente fala que é uma coisa longe de nós, mas não, nós vamos nas praias, jogamos lixo, esse lixo volta, joga resíduos industriais nos mares, nos rios, a gente mesmo joga sujeira na rua, ou não varre a rua, entupindo bueiros, causando problemas de enchentes nas cidades, poluição nos mares, né? Nossa ação também de jogar óleo nas águas, no ralo, vai causando mortandade de peixes, a poluição do rio, quando para nós bastaria a gente colocar esse óleo numa garrafa PET e levar ao supermercado para ser reciclado, a pontos de coleta, para que seja feito sabão para as pessoas poderem lavar roupas. Então, assim, a gente acaba por negligência, por preguiça, também em nossos lares, fazendo algumas atitudes que são prejudiciais ao nosso planeta, gerando escassez de água, poluição de água, as águas pelo lixo, escassez de água em algumas regiões. Os nossos irmãos acabam sofrendo, e quem sabe nós, na outra encarnação, não estaremos lá nessa condição, porque nós desperdiçamos demais. Então, um sofrimento que ocorre no mundo, ele não é único, ele vai para as tristezas, as raivas, as mágoas, ela forma um inconsciente energético coletivo que influencia toda a humanidade. Então, machucou está tendo uma reverberação em todos, certo? Então não tem assim, estou jogando fora. Não se joga fora do planeta, você joga na calçada, você jogou no seu planeta, que é a sua casa, em um nível maior, e vai trazer uma consequência, né? O desmatamento também, que causa muitos problemas ambientais, a mudanças da chuva, a seca em algumas regiões, mata animais, né? Nós temos aí, quebra o ciclo biológico, as pessoas acabam desmatando, trazendo a escassez das águas, seca em rios, traz uma escassez nas antas, né? Acabam morrendo. Elas são dispersoras de sementes que elas comem, acabam defecando essas sementes na natureza. Então diminui o nascimento de árvores e também a alimentação dos pássaros, os ninhos para os pássaros, né? E a anta também serve de alimento para a onça. Essa onça sem alimento começa a chegar próximo às vilas, às cidades, né? Poluímos através de agrotóxicos as plantações, acaba com as abelhas que não polinizam as flores e não geram frutos. Nós estamos vivendo tudo isso hoje em dia no nosso planeta. A poluição do solo, além disso, com esses agrotóxicos, com o nosso lixo em excesso, um consumismo exagerado, poluindo, um descarte sem consciência, né? Nós vivemos interligados, dependemos um dos outros. As nossas ações criam fome, seca, fome aos animais, né? Sem falar do abuso, da crueldade, esse consumo exagerado, né, da carne animal, faz com que eles mal nasçam, já comem hormônios, colocam em confinamento, em jaulinhas, em gradinhas pequenas, que trazem um sofrimento muito grande, e a extinção de animais através de fogo que as pessoas colocam para que se possa ter mais áreas de plantação, mata a floresta e os animais que estão lá.
E aí nós vamos angariando para nós essa consequência, né? E aí a gente reclama, nossa, o tempo tá doido, nuvens de poeira que nós sofremos aqui na nossa cidade, no nosso estado, em vários estados, maremotos, os extremos climáticos aí de tempestades que acabam mexendo com as estruturas, destruindo as cidades, mas que são necessárias até para limpar os miasmas das energias, dos pensamentos ruins dos habitantes, evitando às vezes nesses trânsitos caóticos, as pessoas estão nervosas, começa a ter aquelas emoções ruins no carro, e aquilo acaba criando tanta energia ruim concentrada que leva a acidentes, né? Então essas tempestades vêm limpar, né? São consequência do que nós fazemos, tanto física quanto mentalmente, emocionalmente, né? Só que os espíritos nos dizem que conforme a gente progride, a gente vai entendendo mais. Nós começamos a respeitar os animais e os vegetais, o planeta, como seres realmente, né? Irmãos nossos em evolução. Outra que a gente começa a ver com o nosso progresso moral e intelectual, que tudo que a gente faz tem uma consequência para as nossas vidas. Então a tendência é, conforme a gente evolui, a gente consegue respeitar e acolher mais o nosso planeta. Mas a gente precisa mudar isso hoje, nós estamos já, a regeneração está batendo em nossas portas, né? Então nós temos que evitar o desperdício, sabendo que tem pessoas que não têm o que comer. O que acontece? A gente desperdiça, a lavoura tem que produzir mais. Então aí usa mais agrotóxico, as pessoas não querem usar o natural, né, o agrotóxico natural, que vai conseguir afugentar ou controlar as pragas. Eles querem ter um ganho muito rápido, então aí usa coisas que vão atrapalhar o solo. A gente mesmo, ao invés de colocar, não é para comer todo o prato, não come todo o prato porque tem gente passando fome. Na verdade, é pôr menos no prato, para que não sobre esse alimento, para que não jogue fora. Ou então, fez comida a mais, sobrou, dá para uma pessoa, alimenta um animal. Desperdiça-se 1/3 de toda a comida produzida, já lá na lavoura. Aí a maçã tem um riscadinho, já joga fora porque ninguém vai comprar no supermercado, né? Começa ali. Ou por que aquilo ali que não, vamos dizer, não está bom para vender, mas está bom para consumir, não doa para uma pessoa? Porque não quer perder dinheiro. Se eu doar, as pessoas não vão comprar. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade de materialismo. Vamos doar, vamos ajudar as pessoas. Vamos, já que a gente põe menos no prato, para que a gente consuma menos, compre menos, né? E haja uma distribuição alimentar melhor. Evitar o desperdício no banho. Sei que o banho é um momento de relaxamento, mas tem um tanto para relaxar, aí não vamos passar ali a mais. Lembra que tem escassez de água, né? O que a gente tem no planeta é um tanto X, e 15% da nossa água já foi jogada para o subsolo, né? Em camadas que a gente não tem muito acesso. Então, a gente está tendo escassez. A gente possa promover, né, a captação de água da chuva, mudando hábitos mesmo. Diminuição do lixo, destinação certa, reciclar, utilizar alguma coisa, por exemplo, uma lata que pode ser utilizada novamente, um vidro, para que gere menos lixo. E o mais importante, evitar o consumo exagerado. Nos tempos para cá, a gente está consumindo demais, porque a gente quer ter uma aceitação. Então, você tá lá no Instagram, a pessoa tá sempre com roupa nova, maquiada, não sei o quê, ou o cara tá sempre com um carrão, né? E a gente quer ter aquela aceitação, porque ele ganha like, a gente quer ganhar likes também. Então a gente passa a consumir sem pensar no que faz. Para que eu preciso ter 40 pares de sapato, tem só 2 pés? Mas para cada sapato, por um look, por uma roupa. Não, para que isso? Eu preciso disso? Né? Será que eu estou querendo ser aceito pela minha roupa? Eu tenho que ser aceito pelo que eu sou, né? Ser humano, pela minha dignidade. Chico Xavier teve um tempo que ele tinha duas roupas. Ele usava uma e colocava para lavar, lavava, usava a outra enquanto estava lavando, né? E ele é a pessoa mais querida do mundo.
Não foi a roupa nem a beleza dele que fez ele ser uma pessoa procurada, foi a bondade, né? Então tá certo a gente querer ser bonito, se arrumar, mas não pode ter o excesso. Leva ao endividamento, ansiedade, depressão, de ver os outros, comparar-se, querer seguir assim. A gente tem que entender que a gente tem que promover uma melhora íntima. E o resto a gente pode se enfeitar, mas que isso não seja uma dependência. Então vamos questionar os nossos consumos, os nossos hábitos. Vamos ver que a gente tem responsabilidade também na casa que a gente foi convidado a viver aqui nesse planeta, por Deus, que nos deixa viver no planeta, sermos felizes, usufruir. A gente não pode abusar. Né? Então, que essa nosso estudo, essa aula sirva para nós como reflexão, que a gente, cada um possa ver dentro de si aquilo que pode melhorar, aquilo que pode contribuir. Né? Veja que são coisas pequenas que a gente pode fazer, evitar um banho demorado, lavar as calçadas sempre, né? Levar sacolinhas para não usar sacola do supermercado, e ter uma consciência maior de menos consumo e a gente ser mais do que estar bonito, a gente ser pessoas melhores. Isso é importante, né? E fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Tchau!